Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado. Hoje o nosso bate-papo é com o Dr. Gilberto Mello, ele que está concluindo o mestrado em Direito, Inovações e Regulações. E afinal de contas, o que é isso? Ele está estudando a troca de informações ou os dados, como os dados trafegam na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Mas a gente também vai trazer isso para a realidade de todos nós que somos bombardeados diariamente com aquelas ligações indesejadas, empresas que ficam nos assediando com os nossos dados completos, nome, RG, CPF. Afinal de contas, pode, não pode? E a Lei Geral de Proteção de Dados? Para que ela veio e no que ela pode servir a vida de cada um de nós? Nosso bate-papo hoje esclarecedor será sobre esses temas. Doutor, seja bem-vindo ao Seu Direito em Análise desse sábado. Obrigado, Ju, pelo convite de novo, ainda mais para tratar de um tema que é, para mim, tão caro novamente, né, como os outros que nós tratamos, mas esse é especialmente caro porque se trata do meu mestrado, né, da minha área de pesquisa e de uma dor que eu sinto, uma dor minha, principalmente no que diz respeito aos meus dados pessoais, aos seus dados pessoais e das pessoas em geral, no momento em que a gente oferece e fornece ele de forma quase que espontânea, mas em todo lugar alguém te pergunta se você quer colocar o CPF, pede para você fazer o cadastro, muitas vezes querem dificultar a venda para você quando você não oferece seus dados, né? Te tratam mal. O porquê disso? Por que alguém quer os seus dados? Então, esse tem sido objeto do meu estudo, né? Tem sido objeto da minha dissertação, da minha pesquisa. Como você disse, eu vou tratar disso, estou tratando disso na tríplice fronteira. Brasil, Paraguai e Argentina, na microrregião Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Ciudad del Este, justamente avaliando, né, pesquisando sobre as legislações desses três países, mas o pano de fundo é realmente a gente entender o porquê que os dados são tão importantes, né? E te agradeço por poder falar sobre esse assunto. Eu penso que todas as pessoas que vivem, as pessoas podem nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Todas as pessoas que vivem no Brasil, vamos falar especificamente da legislação brasileira e o tráfego de dados no Brasil, deve ter sofrido em algum momento com bombardeio de ligações, de mensagens. Isso ainda é muito comum. Então, antes da gente entrar propriamente dito na LGPD, né, o que pode, o que não pode, relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos alguns questionamentos voltados realmente a esse, entre aspas, abuso que as pessoas têm, ou as operadoras, os serviços têm ao entrar em contato conosco. Eu posso já iniciar nos nossos questionamentos? Por favor. Então, vamos lá. A primeira pessoa, ela coloca o seguinte, que ela tem o cadastro dela no Não Perturbe, ela fez aquele cadastrinho lá no site, Não Perturbe, e ela continua sendo bombardeada com ligações, tanto de bancos quanto de operadoras. Ela gostaria de saber se isso pode. Não pode, né? De cara, respondo, não pode. Primeiro, a gente tem que deixar claro que o site Não Perturbe é um acordo entre empresas, né? As grandes empresas de comunicação, como a Vivo, a Claro, a Sercontel de Londrina, empresas que ligavam para oferecer algum tipo de serviço tinha um sistema de ativo, né? De call ativo, muito, muito grande. Então, essas empresas que aderiram, né, e fizeram esse acordo, e daí vem o site Não Perturbe. Mas a gente não pode perder de vista que a gente está falando de direito do consumidor, tá? Que vai transitar também pela questão da venda de dados ou da negociação em algum momento. Mas a gente tem dentro do CDC, entre os artigos 30 e 42, se eu não me engano, salvo engano, 42, toda a questão relacionada aos excessos, aos abusos, né? E, se eu não me engano, no artigo 37, a gente vai tratar justamente sobre esse excesso, no artigo 38, artigo 37, sobre o excesso, sobre o abuso da oferta. Então, quando a pessoa te liga demais, né? Passa do ponto, passa do que seria razoável, te atrapalha a sua vida. Então, a primeira coisa a ser feita, se é que você iria me perguntar isso, mas é natural que eu diga, entrar em contato com o PROCON,
em primeiro lugar. Depois registrar junto à Anatel também, no site da Anatel. Eles atendem prontamente, a gente tem experiência nesse sentido, então sabe que a Anatel atende. E se você tiver alguma violação de dados nesse campo aqui, a gente vai tratar disso também no futuro, mas aí você tem o site também da Autoridade Nacional de Tratamento de Dados, né? Que você pode fazer reclamação lá. Que é justamente o nosso próximo questionamento, porque a pessoa diz que ela foi procurada por uma operadora, por um aplicativo de troca de mensagem. Essa operadora citou o nome dela completo, RG, CPF e perguntou se realmente se tratava dessa pessoa. Uma operadora pode abordar um consumidor nesse nível, com os dados pessoais da pessoa, abordando nesse nível? A pessoa pode ter acesso ao seu telefone e ao seu contato, porque eventualmente... Veja, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque a gente pensa que tratamento de dados e coleta de dados, ela é uma coisa recente, e não é. Tá? Isso remonta ao século retrasado, lá ao fim dos anos 1800, né, 1890, 1890 e pouco, e ficou mais evidente ali no começo dos anos 80, quando você preenchia lá, você vai preencher por exemplo, você vai abrir uma conta do banco, você tem que ceder seus dados, é natural. Você vai numa loja, vai fazer um cartão da loja, você tem que ceder seus dados, isso é natural. E esses dados, eles vão para algum lugar. Uma empresa que tem um sistema de governança que funcione, né, de boas práticas, ela vai manter o sigilo daquilo ali, daqueles dados. Ele não pode compartilhar esses dados. Então você contratou um serviço de telefonia. O sistema de telefonia, você encerrou o seu contrato. Então esses dados, naturalmente pela LGPD, eles têm que ser excluídos do banco de dados deles. Isso não pode ser repassado. Então é natural que se consiga o seu nome e telefone, né? Se você já tem um não perturbe, aquela empresa tá naquela associação ali, então não deveria receber, muito menos com o fornecimento de dados pessoais. Então o que acontece? E nesse caso, recomenda-se você ter um formulário próprio, né, no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você vai preencher e vai denunciar. E junto com isso você também pode entrar com medidas judiciais. Né? Pode processar? Pode sim. É uma violação? É uma violação a um direito fundamental seu. A gente vai tratar disso mais adiante. Porque o Brasil, dos países da América do Sul, aí a gente vai tratar isso de uma forma um pouco mais ampla, tá? Direito fundamental, sigilo, né? O sigilo da fonte, no caso do jornalista, ao meu descanso, a proteção da minha residência, do meu lar, da questão de opinião, né? Isso tudo é natural. Já está expresso na Constituição, lá no artigo 10, 11, 12, no 220, no artigo 37 da Constituição, se não deixa eu dar até... Enfim, mais adiante, vou lembrar em seguida. Então, tem uma série de mecanismos da Constituição que já lhe dão direito a essa privacidade. Mas o Brasil foi o primeiro, com a Emenda Constitucional 115, a trazer para a Constituição, a explicitar, um direito fundamental à proteção de dados. Então, é uma violação a um direito fundamental seu. E o que é um direito fundamental seu? O direito à vida, ao direito ao trabalho, ao direito à saúde, ao direito à educação, né? Então, é um direito indisponível. Você pode até ter choque de direitos fundamentais. Então, o seu direito é até onde começa o meu. Então, se você tem direito a acesso à informação, ele termina na hora que eu tenho meu direito à privacidade. A proteção dos meus dados. Perfeito. Nosso próximo questionamento, a pessoa diz o seguinte, e deve ser muito comum isso também, que ela foi fazer uma compra com cartão de crédito e a empresa pediu para que ela repassasse os dados dela para um cadastro. Ela gostaria de saber se ela realmente precisa passar essas informações dos seus dados pessoais numa compra que é feita com cartão de crédito. Não. Talvez apresentar o documento de identidade junto com o cartão de crédito, para comprovar né? Ok, mas a pessoa não pode nunca te obrigar, a não ser que seja uma autoridade policial, alguém, ou então te pedir os seus documentos, aí você sim, tem que apresentar os documentos. Mas qualquer um do comércio, da rua, te obrigar a apresentar os seus documentos e fazer um cadastro para vender um cartão de crédito, onde você já tem o cadastro, não, isso não pode. Não pode, é ilegal. Para quem que denuncia? Também... A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Principalmente.
Principalmente, Uhum. O nosso próximo questionamento ele também caminha mais ou menos nesse sentido, mas ele diz o seguinte, que outro dia a pessoa foi fazer uma compra, ela se recusou a fazer um cadastro da loja e a loja se recusou em colocar CPF na nota. Pode isso? Não pode, né? Não. Isso também é legal. Não. Você, veja, os governos estaduais fazem campanhas para que você coloque o CPF na nota para aumentar a arrecadação do Estado, né? Para garantir que haja aumento, para garantir que a nota seja emitida. O que não pode é deixar que a nota seja emitida, assim, se negar a emissão de qualquer nota. Então eu não vou te dar nada. Você vai sair com um recibo simples. Não, isso não pode, isso é vedado. Tá? Então todo o comércio, toda negociação é feita a partir da emissão, né, do fato gerador, no caso a compra, emite a nota fiscal e a pessoa vai embora. Há necessidade de colocar RG e CPF? Não há. Até porque você tem o direito à sua privacidade nesse campo também. Então, não quer, não coloca. Mas no caso, eu quero o CPF na nota, por conta do Nota Paraná, por exemplo, a empresa não pode se negar pelo fato de não fazer um cadastro da empresa. Não, ela pode inclusive denunciar o Nota Paraná, né? A própria Nota Paraná. No caso aqui, o fisco estadual, né? Pode denunciar, sim. Perfeito. Deve denunciar, né? E costuma ser muito célere isso. Já aconteceu comigo e realmente funciona muito rápido. Quando mexe com as dores do Estado aí, para pagar demora um pouco. Agora, para receber, quando eles precisam receber, eles são bem céleres no recebimento. Exatamente. Essa pergunta deve ser uma pergunta de muita gente. E a pessoa diz o seguinte: por que quando eu faço uma pesquisa sobre determinada situação, determinada coisa no Google, numa rede social, logo em seguida eu começo a ser bombardeada com anúncios desse determinado produto? E você está entrando no campo meu de pesquisa, né? Onde mais eu tenho pesquisado e lido atualmente. Bom, preciso não ser muito técnico, né? Preciso ser mais objetivo. Quando você entra lá no site, eles vão pedir para você aceitar, né? Porque nós registramos seus dados através dos cookies. O que são os cookies? São programinhas que vão registrando tudo que você vai fazendo e cria uma interface com a plataforma, né? Vai contando para a plataforma. Olha, a Ju entrou na tal loja, ela andou na tal rua, viajou para tal lugar, comeu em tal restaurante, ela pesquisou sobre roupa cor-de-rosa, ela pesquisou sobre uma calça jeans ou um sapato para o filho, e eles vão criando, isso vai sendo tratado, vai sendo equalizado. E aí, a partir disso, eles vão te oferecer, isso é tudo mecânico, né? É tudo feito a partir de inteligência artificial, enfim. E vão criando o seu avatar, né? Nesse mundo virtual, assim. E aí, à medida que você vai precisando, eles acham que você precisa de alguma coisa, ou que um produto complementa outro, ou que eles podem oferecer mais coisas para você, além daquele que você já pesquisou, uma variante diferente, eles vão te oferecer. Isso é um produto, tá? Nesse momento, as grandes Big Techs, né, Google, Microsoft, enfim, Firefox, enxergam você, enxergam as pessoas que a gente conhece como matéria-prima. Essa é a matéria-prima, ela é tratada e transformada num produto, que é revendido. Revendido para quem? Para você mesmo. Se você tem um produto para vender e você vai anunciar esse produto, vai fazer alguma coisa paga lá, né, um anúncio pago, você vai escolher o público, você vai escolher o horário, você vai escolher, e eles vão recomendar para você também. Olha, o público que melhor se adequa à compra desse produto são mulheres de tantos a tantos anos, ou homens de tantos a tantos anos, o horário que eles costumam entrar na internet entre esse e esse horário, você vai vender melhor nessas regiões e nessas regiões. Então eles fazem esse mapeamento. Olha, essa pessoa tem um ticket médio de tanto, aquela pessoa tem um ticket médio de tanto, ela pode pagar, essa vai ter que parcelar. Então fazem todo um apanhado e oferecem para aquela pessoa que está buscando um produto o mais próximo daquilo que ela está buscando. Acaba sendo desonesto, né? É desonesto se você tem uma legislação que diz que é desonesta, né? E hoje nós não temos. Veja, a gente está passando por uma série de regulamentações. A LGPD, ela, em tese, de fato, ela diz que não pode. O tratamento de dados, ele tem parâmetros.
que estão, hoje, nesse momento, estão fora desse nível. Então, o que eu estou te falando aqui agora são de livros que não são de autores brasileiros, né? A fundamentação que não está só em autores brasileiros. Os autores brasileiros, eles detectam isso, eles informam isso. Mas a legislação brasileira dá uma resposta, em tese, né? Tanto é que hoje em dia você já é obrigado a aceitar ou não aceitar os cookies. Mas se você não aceita, você não navega. E daí você já está falando da exclusão digital. Já é um outro assunto. Que quando a pessoa não aceita, mesmo assim ela deixou um traço, né, de pesquisa em algum lugar. E aí é o que a gente chama hoje de raspagem digital. Então, mesmo o subproduto do subproduto dessa matéria-prima, que é o nosso comportamento no ambiente virtual, ele tem valor e ele é utilizado. E ele complementa outros dados que refinam ainda mais a capacidade de busca. A gente está perdido nas redes, né? Veja, nós demoramos muito para regulamentar. Se você pensar que na metade dos anos 90 a gente falava, para quem não é daquela época, né? As pessoas costumavam dizer assim, com o advento da internet. A internet era um grande advento, né? Era uma disrupção. E era uma disrupção tecnológica porque você estava dando uma outra fundamentação para um computador. Então você tinha um computador que você podia... você ligava ele na sua mesa, você jogava dados, ele fazia os cálculos e te devolvia dados. Ou ele te devolvia um texto, ele te devolvia um outro programa, enfim. Quando esses computadores começaram a se conversar, eles ainda tinham uma capacidade de transmissão de dados limitada. Hoje você tem uma capacidade de transmissão de dados gigantesca e que você está no movimento em que ele não volta, ele não tem retorno. Esse movimento é de ampliação e é exponencial. Então nós temos disrupções, inovações a todo momento acontecendo. E se a gente, como ser humano, a gente não cria barreiras, não para impedir, porque impedir é atraso, inclusive, para a humanidade, no meu pensamento, né? Mas para regular a forma como vai se dar esse crescimento, que ele seja positivo para a humanidade, e para que nós não sejamos escravos, como parece que está acontecendo, né? Porque a quantidade de horas que a gente passa na frente do celular, da televisão, enfim, tratando do assunto, já dá um certo indicativo de que alguma coisa precisa acontecer. Que a gente precisa usar melhor essa ferramenta, né? E a inteligência artificial agora, ela surgiu com o ChatGPT de uma forma escandalosa. E eu explico por que eu estou usando de forma escandalosa. No fim do ano passado, salvo engano, outubro, né, novembro do ano passado, surgiu o ChatGPT, apareceu para a maioria das pessoas. Ele já existia, né? Então ele vinha evoluindo, até chegou nesse ponto em que a inteligência artificial, em um ano, escancarou verdades que até então estava afastado da maior parte do público consumidor de tecnologia. Nem vamos falar da pessoa que não consome nenhum tipo de tecnologia. Mas a chegada da inteligência artificial nesse nível, que qualquer um entra, qualquer um faz um cadastro, e daí as pessoas passam a produzir, aí já tem inteligência artificial para produzir vídeo, tem inteligência artificial para produzir conteúdo, tem inteligência artificial para produzir imagem, deepfake, enfim, mas desinformação, fake news, análise de dados, né, muito forte. Então, ela abriu um leque gigantesco. E o crescimento e a modificação daqui para frente, a partir dessa mundanização, né, tornar-se uma coisa livre e disponível para todo mundo, tem repercussões sérias aí na sociedade. Teremos certamente que fazer outros programas para falar especificamente sobre isso. Esse é um assunto que rende bastante pano para manga. É verdade. O nosso próximo questionamento, a pessoa diz o seguinte, isso também já aconteceu comigo e deve ter acontecido com bastante gente, viu? Que essa pessoa, ela tem recebido e-mails de uma instituição financeira de forma recorrente, oferecendo produtos e serviços. Ela já identificou como lixo eletrônico, denunciou como phishing e continua recebendo. Não tem o que faça acessar o recebimento desses e-mails. Ela gostaria de saber
O que ela deve fazer com relação a uma situação como essa? Depende muito da onde é que vem. Pode ser de banco, pode ser de empresa ela de coloca venda. Situação financeira. Situação financeira, a gente oferecendo empréstimo. Aí, se eu não me engano, existe lá, agora, não sei se é Febraban, né? Tem que registrar uma agência reguladora dos bancos, né? Tem que fazer um registro desse tipo de comportamento. Ligar para o próprio banco, funciona? Fazer um protocolo? Você pode fazer uma notificação extrajudicial, você pode ligar para o banco. O que não me parece que vai surtir muito efeito. Então, você tem que ir aonde a coisa é regulada. Descobrir qual que é a ouvidoria do banco, ligar para a ouvidoria do banco, sim. Acho que a primeira, olha, está acontecendo. Se persistir, e aí, eventualmente, se aquilo realmente estiver incomodando, eu procurar o advogado e tentar aí, ver então, um ressarcimento aí financeiro pelo incômodo, né? Pelo incômodo que a pessoa está tendo. Às vezes ela gasta o tempo dela lendo ali, se sente moralmente ofendida, ela pode buscar uma reparação. Às vezes lota mesmo, né? A caixa de... sem contar o risco, no caso, aí de golpe, né? Exatamente. Você clicar sem querer numa situação como essa. Então, muitas vezes, eu mesmo não abro nenhum tipo de e-mail desse, né, de empresa. Você tem... Que você recebeu $1 milhão de dólares? Nossa, eu já recebi, eu acho que uns 300 bilhões de dólares aí, se for contar. Clique aqui. Não, amigo, não clica. Isso não existe. É pegadinha. Vão captar seus dados. E aí você, eventualmente, vai entrar no teu computador, vão bloquear o seu computador, você não vai ter mais acesso, aí vão poder cobrar um valor para desbloquear o teu computador e os teus dados, vão pegar as tuas senhas que estão... Não salve senha lá no Google, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Preserve, tem aquela confirmação de duas etapas, verificação de 2 etapas, protejam os seus equipamentos de tecnologia que fazem uso da internet. Porque às vezes uma coisa parece inofensiva, pode ser... As pessoas, veja, o ser humano ele se dá o trabalho, eles modificam maquininhas, aí te dão um presente, você tem que pagar o frete, aí chega lá, chega lá o que era R$5 vira R$5.000. Isso tem acontecido com muita frequência. Em Cascavel a gente tem passado por diversas situações. E aí o que acontece no campo do mundo digital, né? Veja, o cara tem acesso, ele tem acesso ao seu celular, teve acesso ao seu computador, teve acesso às suas senhas, aos seus aplicativos de banco, às vezes aos seus aplicativos de namoro, aos seus e-mails pessoais, à sua vida pessoal, à sua vida íntima. Então, assim, está totalmente exposto, né? Ótimo. Agora a gente vai entrar especificamente na LGPD, porque no nosso último questionamento a pessoa falava um pouquinho sobre a questão de ser bombardeado com mensagens, por aplicativos de troca de mensagem, por mensagem propriamente dita, por ligações, oferecendo um monte de produtos e serviços e quem que ela deveria recorrer. Eu acho que de forma geral já foi respondido nas perguntas anteriores, né, como que a pessoa deve se portar. O nosso próximo questionamento, ele fala um pouco sobre a LGPD, porque a pessoa gostaria de saber que desde quando passou a valer a LGPD e se ela já está regulamentada no Brasil. Tá. A LGPD passou por um longo processo, né? Foram 8 anos de consultas públicas, de debate, de estudo, de grupo de estudo. E em 2018 ela foi promulgada, né? Ela tinha uma vacatio legis, então ela entrou em vigor em 2020, setembro de 2020. Alguns dispositivos da LGPD entraram em vigor, uns em 2018 mesmo e outros em 2021. Um dos dispositivos criava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e toda a sua formulação, presidente, vice-presidente, comissão, secretaria e tudo mais. E a outra que seria a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, mas ela está em vigor, está em pleno vigor agora. Ela está funcionando. Tá. Porque o nosso próximo questionamento, a pessoa gostaria de saber o que muda na prática com a LGPD, né? E a quem as pessoas podem recorrer numa situação aí de problema. Então, já existem hoje 2 agências que foram criadas a partir, né, da regulamentação da lei, que está em vigor. Mas o que muda na prática? E quem fiscaliza? Bom, quem fiscaliza é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Certo. Tá? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas ela é bastante recente ainda aqui no Brasil. Então, me faz acreditar que ela ainda não tem força para sair do seu espaço
e ir até os lugares de forma geral para poder fazer essa vamos dizer assim, papel de polícia. Né? Ela não faz, ela não tem esse papel. Tá bom? Ela precisa ser provocada. Ela precisa ser provocada nesse momento. Mas existem detalhes. Quando você é um processador de dados, quando você capta dados do seu cliente, você precisa registrar junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ter autorização para captação de dados. Você tem que dizer para que você está usando esses dados. Então, se eu sou uma loja e tenho lá um departamento de crédito, eu necessariamente preciso estar cadastrado na autoridade, junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu tenho que dizer que estou coletando dados, eu tenho que dizer como é que esses dados serão tratados. Eu tenho que demonstrar que meu cliente sabe, né, porque ele tem que estar informado, o aceite não é tácito, o aceite é expresso. Ele tem que demonstrar que sabe que os dados dele serão tratados. E então ela vai receber essa autorização para poder fazer o tratamento de dados dentro daquele recorte específico. Fora isso é ilegal. Não, ele não pode transitar nem fora se não tiver uma razão de ser. Ele não pode transportar esses dados, não podem ser transportados, né? A não ser que seja condição sine qua non. Ela é obrigatória essa circulação. Pode ser que a minha loja, o meu departamento de crédito, eu não tenho um departamento específico de contabilidade, eu preciso pegar esses dados e mandar para uma outra empresa tratar. Aí sim, eu posso, né, mas eu tenho que informar isso sempre para a autoridade, né, de proteção de dados. Porque só o recolhimento de dados por si só, ele não é... Sem nenhum tipo de legislação, sem nenhum tipo de... Hoje ele já não é possível mais, não legalmente. Tá? Não que as pessoas não estejam fazendo isso. Mas o que pode acontecer? A pessoa não está registrada lá, ela não tem um cadastro na Agência Nacional de Proteção de Dados. Mas ela está lá, você está indo ali e está vendo que... Se for uma determinada farmácia de bairro, por exemplo, a pessoa quer fazer um cadastro teu. Qual é a razão dela fazer esse cadastro teu? Será que ela não tem para quem fornecer esses dados? Para alguém que tenha uma condição de tratar os dados e depois utilizar esses dados para repassar para uma empresa que vai de novo garimpar e transformar aquilo em matéria-prima para poder novamente dizer, olha, aquela pessoa compra remédio de 15 em 15 dias, vou oferecer remédio para ela de novo agora. Isso acontece com muita frequência, inclusive nas farmácias, porque a gente faz um cadastrinho na farmácia, né, para receber um desconto, mas geralmente vem lá o cupomzinho de descontos que ele é basicamente personalizado, que tem muito a ver com o seu consumo. Eu já observei isso em algumas farmácias que a gente faz compra. Pode fazer isso? A farmácia pode fazer Ela isso? está tratando seus dados, né? Você tem que ter autorizado ela para fazer isso. Você lembra de ter autorizado? Não. Se perguntar para 90% das pessoas, elas não lembram, mas elas às vezes clicam lá Não aceito? no aceito, e lá está um baita contrato. Eu também tenho algumas pesquisas sobre essa divergência entre acordo, entre uma autorização, né, e um contrato, né, um contrato que você não discute as cláusulas, no caso, né, um contrato imposto ali para você. Bom, a gente está falando de LGPD e de dados como RG, CPF, endereço, enfim, mas existe outro problema muito grave também que diz respeito às redes e à invasão de privacidade de acesso às nossas informações, com relação a fake news, a desinformação. A LGPD também vem para, digamos assim, resolver alguns conflitos nesse meio ou ainda não? Vamos lá. Fake news e LGPD. Fake news e desinformação. A LGPD quer proteger os dados. Primeiro a gente precisa distinguir o que são as coisas, né? A LGPD vai proteger o dado. Agora, fake news. Notícia falsa. É mentira. Mentira. Quando você ouvir falar fake news, é mentira, é mentiroso. Mentira. Agora a gente precisa dizer o que é desinformação. É desinformação você pegar uma notícia mentirosa, produzida ou não, né? A informação pode até ser verdadeira, mas tirada de contexto, inclusive temporal, pode ser uma notícia que aconteceu há 20 anos atrás, uma notícia que aconteceu 2 meses atrás, e criar um fato
que confunde o leitor. O leitor passa a ter uma visão diferente da que seria a versão mais acertada dos fatos, a partir de mentira e notícias tiradas de contexto. Tá? Então, desinformação, inclusive a gente está vivendo agora esse momento, né, passando pelo que chama de lei das fake news, né, o projeto de lei. Bem polêmico. Que é bem polêmico. Nós tivemos várias propostas, inclusive, que vieram de big techs de fora do país para não regulamentar isso aí, né? Então, eu já vi em programas seus onde você tratou do assunto, perguntou sobre... Até porque afeta diretamente, né? Acho que o mundo do jornalismo. E é só o jornalismo que pode dizer, que pode pegar a notícia e dizer é falsa ou é verdadeira. Tanto é que existem várias agências, acho que hoje em dia, um grupo de canais de televisão, existem pools de comunicação, que vão lá averiguar se o fato é verdadeiro ou é mentiroso. Mas antes disso já fez um estrago lascado. O principal motivo da existência disso justamente de abalar a moral, abalar a imagem, né, daquela empresa, daquela pessoa que está sendo atacada com fake news. E olha, isso não é uma novidade, né? E elas acontecem há muito tempo. E o que eu acompanhei foram as cartas apócrifas, foram os jornais apócrifos, os panfletos apócrifos. Nas eleições. Ninguém assinava. E aí aparecia, por exemplo, até nos clubes, eu já vi aqui em porta de clube aqui na nossa cidade, em Cascavel, em época de eleição, as pessoas acusando o outro de satanismo, acusavam de ser maçom, inclusive, né? Era uma acusação recorrente. Olha, não vota nele porque ele é maçom. Eu disse, mas o que tem de errado o cara ser maçom? Eu nem sei o que é maçonaria, mas estão sendo acusados. Porque esse cara... Enfim, imputavam às pessoas o que eles achavam que era ruim, né? Para diminuir, para tirar daquela pessoa a questão da moral que ela tem, né? Quebrar a confiança na pessoa. E confiança é uma coisa que, quando se quebra, dificilmente você cola novamente, né? A dimensão era menor, né? Porque os jornais, eles tinham um determinado alcance. Hoje, com a internet, você não tem mais alcance. Não tem mais alcance. Então, estrago depois de feito... Recentemente... Bom, você vê... Recentemente a gente passou por algumas situações aí por exemplo, de deepfake, né? O uso de inteligência artificial. É o nosso próximo questionamento, inclusive. Para fazer algumas alterações nas imagens de pessoas aí, enfim. Mas, fechando essa parte da pergunta, fake news e desinformação, então, a fake news está debaixo do guarda-chuva da desinformação. Né? Ela é utilizada para potencializar a desinformação. E, assim, nós, até hoje, eu pelo menos, eu sei que teve gente que já viu o Homenzinho Verde por aí, eu não acredito muito não, sabe? Para mim é, no mínimo, uma deepfake. Na hora que eu ver aparecer e algum extraterrestre verdinho andando por aí, eu vou achar legal. Mas, enquanto isso, eu desconfio de tudo que é diferente. Então, não caiam em... Tudo que você lê... Tome bastante cuidado, né? O seu telespectador aí. Eu deixo essa mensagem antes de qualquer coisa. Existe lá os clickbaits, né? Aquelas chamadinhas. Fulano morreu. Aí você não consegue ler a notícia inteira. Daí você clica em cima. Fulano morreu de rir ao saber que não sei o que. Então eles deixam aquele phishing lá para você clicar em cima para ter clique, para poder cobrar, para poder ganhar dinheiro. Tudo isso é uma forma de manipulação que a gente não pode passar por ali. Às vezes a notícia é antiga, só está ali requentada, ou eles colocam alguma coisa no meio, né? Quem quer prejudicar, ou quem quer faturar alguma coisa com isso. Então, desinformação é uma notícia falsa ou verdadeira tirada de contexto para criar uma confusão na cabeça de quem está recebendo a notícia. E fake news, quando ouviu fake news, é mentira. Mentira. É muito comum nos debates políticos alguém está falando alguma coisa e o outro está lá do outro lado gritando, é fake news, é fake news, é fake news. Há que se ponderar também. Há que se ponderar também. Banalizou, né, o termo. Ótimo. Nosso próximo questionamento faz realmente referência a deepfake. Por quê? Porque nos últimos dias tem se falado muito sobre deepfake. E o nosso internauta gostaria de saber o que é isso e como combater isso. É possível combater? Bom, vamos por partes. O que é uma deepfake? Deepfake é quando se faz uso da inteligência artificial
para colocar algum tipo de fala na boca de algum determinado sujeito. Foi um caso famoso que aconteceu, por exemplo, com Barack Obama, né? Onde ele estaria falando algumas coisas diferentes daquilo que ele fazia na vida. Recentemente teve um caso com a atriz Isis Valverde, onde vazaram fotos em que ela supostamente estava nua e não. Era inteligência artificial que foi modificar a imagem dela para parecer que ela estava nua e distribuir isso na internet, tá? Então, isso é deepfake, né? É você alterar a verdade a partir de, basicamente, inteligência artificial. E o que a gente pode fazer? Bom, primeira coisa, tem que registrar um boletim de ocorrência, né? Isso aí é crime, é grave. E nós também estamos passando agora pela regulamentação aí da inteligência artificial, né? Nós temos aí a lei do Marco Civil, né? A gente está discutindo o Marco Civil de Inteligência Artificial, que é o projeto de lei 2338 de 2023, que vai responsabilizar, então, as pessoas que no uso da inteligência artificial podem ter algum tipo de ação direta ou indireta que pode gerar algum tipo de dano na pessoa que foi prejudicada. A gente pode, usando os dois casos, Barack Obama e Isis Valverde. Perfeito. De modo geral, eram esses os nossos questionamentos. A gente tinha mais um questionamento a respeito da LGPD, mas ele acabou sendo respondido já em outras questões, como é que o Brasil está se preparando aí para realmente implementar e para que a Lei Geral de Proteção de Dados passe a valer. Acho que outros questionamentos já acabaram respondendo, mas se o doutor tiver mais algum complemento para falar, seja sobre fake news, desinformação, LGPD, como as pessoas devem proceder quando acharem que seus dados estão sendo divulgados ou tratados com abuso por operadoras, fique à vontade. A questão é cultural, né? A questão no Brasil pra gente é cultural. Inclusive os bancos começaram uma campanha recentemente com dois cantores famosos, uma dupla sertaneja famosa, dizendo que eu sim autorizo que os meus dados sejam compartilhados com os outros bancos. Como se fosse muito positivo isso. Pois é. Então, o que se usa como mote para isso? O outro banco pode te oferecer um juro melhor, ele pode oferecer uma condição melhor de empréstimo, pode te oferecer um financiamento um pouco melhor. E nós não temos, a média geral da população não tem ainda dimensão de quanto isso, né, de quanto o avanço sobre a sua privacidade é prejudicial para ela mesma. Então, recentemente eu conversava com uma professora que é pós-doutora em economia, inteligentíssima, disse, não tem problema nenhum, meus dados, ela é economista, né? Então, para ela é natural que os dados dela estejam abertos lá e as pessoas podem fazer o que quiserem com aquilo, enfim, em termos de pesquisa para saber quem ela é e quem ela não é. O fato é que é um direito fundamental, é seu direito fundamental, é a sua proteção, é a sua individualidade, sabe? É o seu direito a ser a sua privacidade, né? A estar dentro de casa e dentro de casa estar protegido. E a sua personalidade é a sua casa. Então, a proteção da sua personalidade física e jurídica, né? Os dois campos. Então, é tão importante, a Constituição brasileira trata isso de forma tão importante quanto a própria vida, como o direito de ir e vir, quanto o direito de trabalhar, de estudar, de ter acesso à saúde, né? São direitos fundamentais. Então, e esse direito, ele tem a ver com a sua privacidade. Você pode discutir paradoxo da privacidade, que é o que a gente estuda, né? Para ter acesso a alguma coisa, eu abro mão de alguma coisa. Você pode debater questões lá dos contratualistas, né? Que, enfim, a gente não vai se estender por isso, mas onde você abre mão de uma parte da sua individualidade para você poder viver em sociedade. Então, é o Leviatã digital que se fala hoje em dia. Você abre mão da sua privacidade para poder viver na comunidade antenada, né? Essa comunidade da internet, no mundo virtual. Mas nós acreditamos que a sua individualidade como ser humano, como pessoa, a sua privacidade, ela precisa e deve ser respeitada a princípio por você mesmo. Porque no momento em que você oferece para outros, você está oferecendo uma matéria-prima que vai ser lapidada e vai ser vendida. E você perdeu o seu direito à privacidade nas redes sociais. Perfeito, acho que foi ótima dica.
E, antes de tudo, se eu estou consentindo com isso, está tudo certo. O problema é isso tomar proporções e eu não ter nem conhecimento, não ter consentido com isso. Olha, eu conheço, honestamente não conheço nenhuma pessoa que sentou para ler um contrato desses de aceitação e quis discutir cláusula, olha, que eu não quero. Hoje em dia você pode até mover um cookie para lá, um cookie para cá, mas na hora que você mexe um para cá, o outro volta para cá, e é difícil você... Mas tudo bem, você coloca não para todo mundo, você tem acesso, às vezes, limitado. Mas aquilo ali é para preencher, é para inglês ver, né? É para preencher uma necessidade, uma cobrança que a LGPD traz. Mas, de fato, hoje nós não conseguimos, ou eu tenho lido bastante sobre o assunto, não de forma efetiva, coibir esse comportamento. Perfeito. Doutor, eram esses os nossos questionamentos. Eu agradeço imensamente por ter participado no seu Direito e Análise com esses esclarecimentos todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ju. Muito obrigado por me dar a oportunidade de falar sobre um tema que é o tema da minha dissertação de mestrado, né? É onde eu tenho pesquisado bastante e tenho lido muito e que me choca saber a forma como a nossa privacidade é invadida todos os dias. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Feliz 2024 para você. Para todos nós. Muito obrigada. E para você que nos acompanha no seu Direito e Análise desse sábado, a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.